creio que parei da última vez. Então, só para recapitular qual é o nosso procedimento agora. Na semana passada eu comecei a falar sobre sofística e paideia. Vou fazer isso ainda hoje e na próxima aula, que é sexta-feira que vem, dia, acho que 21. No dia 28 não há aula, porque é dia do funcionário público, né? Então nós retomamos em novembro, que não vou me lembrar agora exatamente se é 4 ou 5 de novembro. 4. Então, em novembro, 4, 11, 18 eu não vou estar aqui, não vou estar em São Paulo. Então fica 4, 11 e 25, as 3 últimas aulas, as 3 aulas do mês de novembro. Eu vou falar então um pouco sobre socratismo, platonismo e paideia. E aí fechamos, né? Bom, então, na semana passada eu fiz uma exposição introdutória, bem introdutória, sobre o que se chama de sofística, de uma forma muito genérica, observando inicialmente que essa terminologia, essa denominação já é em si mesma uma denominação discutível, ou seja, quando nós falamos em sofística, nós estamos implicitamente aceitando a tese de que houve um movimento entrosado, digamos assim, deliberado de um grupo de intelectuais que se chamavam de sofistas e defendiam certos princípios sofísticos. Isso não é verdade, não há uma escola sofística, né? Então a palavra sofística, ela é uma rotulação posterior, mais ou menos como acontece quando se fala em pré-socrático, né? A gente é meio tentado inicialmente a achar que esses vários filósofos anteriores a Sócrates se viam como pré-socráticos, e se viam como fazendo parte de um grupo de pensadores que comungava de uma série de opiniões. Evidente que isso não é verdade, são denominações retrospectivas sempre, né? Então, por outro lado, certamente havia elementos afins sem os quais não teria sido possível sequer uma rotulação comum. Então, nós temos sempre que aí tentar evitar os extremos, ou de imaginar que o que vale para um sofista vale para todos e que nada que esteja presente no sofista pudesse ser relacionado a um outro, né? Os principais sofistas que eu mencionei na semana passada foram Protágoras, Górgias, Hípias e Pródico, e eu os mencionei sobretudo porque são aqueles que Platão mobiliza nos seus diálogos de maneira mais significativa, mas não são os únicos, né? E a ideia era tentar fazer uma abordagem dos sofistas do ponto de vista da noção de paideia, que é a noção que nos interessa aqui. Nós vimos então alguns comentários de Jäger, do Marcelo Pimenta Marques, que foram os textos que eu citei, do Marrou também, História da Educação da Antiguidade, na paideia, destacando a importância que os sofistas teriam do ponto de vista de uma concepção deliberada, consciente de educação. Ou seja, os sofistas teriam sido indivíduos que se propunham a educar, que viam o seu próprio exercício, sua atividade intelectual, como uma forma de paideia, como uma forma de educação. Isso, de certa maneira, é uma mudança na cultura grega. Essa proposta educativa dos sofistas, que certamente não é a mesma para todos eles, passou para nós, chegou a nós por um filtro que é, sobretudo, a obra de Platão, com o qual nós temos sempre que ter muito cuidado, porque se Platão, por um lado, é para nós o grande veículo de informações sobre esses indivíduos chamados de sofistas, ele não é nunca um veículo neutro, ele não é um historiador da sofística, ele é um construtor da figura do sofista, né? E ao construir a figura do sofista, ele evidentemente
o faz de acordo com interesses da sua filosofia, e que vê no sofista uma figura que deve ser desqualificada em proveito, em benefício de uma outra figura, que é o filósofo, né, que também é construída nos seus diálogos. O nome próprio escolhido por Platão para denominar essa figura do filósofo é Sócrates, geralmente. Né? Certamente Sócrates é a grande inspiração dessa figura. No caso dos sofistas, esses quatro que eu mencionei, Pródico, Hípias, Gorgias e Protágoras, são aqueles os mais famosos da época e aqueles que aparecem nos diálogos de Platão, eventualmente, com a função de permitir ou a denúncia do que há de precário e negativo na sofística, ou a positividade dessa outra figura, que, de certa maneira, é o êmulo dos sofistas, que é o filósofo, que é Sócrates. Então, como a filosofia platônica, portanto, é uma afirmação de um novo tipo, e um novo tipo, até certo ponto, educativo, que é o do filósofo, Sócrates, esse novo tipo precisa afirmar-se em contraste num movimento que, ao mesmo tempo, é o de negação daquele que é a sua alteridade, o seu outro, que é o sofista. Então, os sofistas, sejam eles aqueles nomeados por Platão, Protágoras, Gorgias, Hípias, Pródico, seja o sofista do diálogo sofista, que já não é mais nenhum sofista em particular, mas é um tipo, né? Ele tem um papel importante nos diálogos de Platão, um papel negativo, mas cuja negatividade tem uma função positiva, que é a de proporcionar a construção da boa figura do filósofo. Isso torna, então, o retrato dos sofistas em Platão um retrato evidentemente comprometido, um retrato interessado da parte de Platão, não um retrato que pretendesse, de maneira historicamente neutra, nos dar simplesmente informações sobre eles. Portanto, é preciso recorrer aos diálogos de Platão com uma certa prudência, né? Ao mesmo tempo que é impossível deixá-los de lado, é preciso recorrer a eles com certa prudência, né? Nós vimos, então, na semana passada, como tomamos como ponto de partida dessa incursão na sofística, a partir, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, dos diálogos de Platão, uma passagem do diálogo chamado Sofista, que é um diálogo de Veríssimo de Platão, no qual as duas personagens principais, que são o estrangeiro de Eleia e Teeteto, se põem à caça do sofista, né, e produzem, então, algumas definições, algumas aparições do sofista. E foi dessas aparições ou definições do sofista partimos da última vez, né? Então, elas foram apresentadas numa parte inicial do diálogo, foram extraídas da aplicação de um método chamado de método da divisão, e essa aplicação deste método levou a 6 diferentes formas de se referir ao sofista. Todas elas, ou quase todas elas, têm evidente intenção depreciativa, como nós vimos, né? E basicamente visam associar à sofística uma atitude mercantil ou até mesmo mercenária na relação do sofista com o seu saber, né? Então nós vimos lá uma definição do sofista como um caçador de jovens ricos, ou seja, alguém que está em busca sempre de um cliente disposto e capacitado a pagar por esse ensinamento. Vimos que o sofista é definido também como um comerciante atacadista de ensinamentos a respeito da alma e como um comerciante varejista desses mesmos ensinamentos, ou seja, é alguém que negocia o seu ensino tanto numa esfera mais ampla como numa esfera mais pontual, né? Também é definido como vendedor do seu próprio ensino. Todas essas definições são muito enfáticas, né, no sentido de denunciar essa espécie de mercantilismo que Platão e possivelmente Sócrates condenavam fortemente na atividade dos sofistas, né? Há um outro tema
que essas definições apresentam, que nós vamos tentar abordar, que diz respeito às duas definições finais do sofista ali. Numa delas, o estrangeiro diz aqui, o texto que o sofista é um atleta do combate em palavras, destacado na erística, na arte da disputa verbal. Parece ter sido essa, então, a mercadoria do sofista. Ensinar a usar a palavra de maneira a ser bem sucedido nas disputas nas disputas com o discurso. Isso então, essa definição então nos coloca diante de uma associação muito importante e frequente que se faz do sofista com a retórica, né? E uma última definição na qual o sofista concede ao sofista que ele seja considerado um purificador da alma das crenças que interferem no aprendizado, né? Então, o que a gente tentou, então, na última semana começar a abordar, vamos continuar hoje, são três tópicos que aparecem nessas definições. A ideia do pagamento pelo ensino, que foi o que a gente começou a ver na última vez. Como compreender a atitude do sofista de cobrar pelo seu ensinamento, né? Há uma visão claramente depreciativa, pejorativa e crítica dessa atitude. Um segundo, essa posse e, portanto, consequente capacidade de transmissão de uma certa habilidade com o discurso, a sofística relacionada, então, à retórica e também à dialética, e a formulação desse saber como um saber relativo à alma, um tema um pouco mais controverso, né? Então eu vou retomar hoje um pouco da exposição da semana passada sobre essa questão inicial do pagamento. Vou tentar apresentar mais alguns elementos para compreender como nós podemos entender essa atitude do sofista e depois abordar também, numa relação íntima com essa questão do ensino mediante pagamento, como é que o sofista vê o seu saber e por que ele julga que o seu saber é um saber útil na cidade. O que, portanto, confere para ele, a esse saber, um valor, que ele traduz em termos monetários, né? Bom, o tema do pagamento pelo ensino, nós vimos, aparece em Platão, de maneira bem depreciativa, numa passagem do Crátilo, que eu mencionei na semana passada, citada pelo Marcelo Pimenta Marques, naquele texto que eu dei na bibliografia semana passada, aquele pequeno volume chamado 6 Filósofos em Sala de Aula. Tem lá um capítulo do Marcelo Pimenta Marques sobre os sofistas. Ele comenta então esse trecho do Crátilo, 483b, no qual Sócrates, abordando com Crátilo o tema do diálogo, que é o tema da natureza da relação entre a linguagem e a realidade, em que sentido se pode dizer que as palavras têm um uso correto, né? Abordando esse tema, nesse momento do texto, Sócrates diz a Crátilo, né, que esse é um assunto fundamental, esse assunto do correto uso da linguagem, e que ele poderia, se tivesse ouvido a lição de Pródico sobre esse assunto. Pródico era conhecido pelo seu interesse no estudo dos significados das palavras. Aliás, dizem até, os diálogos de Platão até dão indicações sobre isso, de que Pródico teria tido uma influência positiva sobre Sócrates, justamente porque ele teria sido, dentre esses sofistas, aquele que privilegiou o tema do significado dos termos. Vocês sabem que Sócrates pautou a sua reflexão filosófica sobre uma interrogação a respeito do significado de algumas palavras-chave da cultura, né? E que diz Sócrates, então, ali, eu teria condições de dizer a você qual é exatamente a maneira adequada de usar a linguagem se eu tivesse ouvido a lição de Pródico de 50 dracmas, né?
E sendo que pródigo, com essa lição de 50 dracmas, garantia ao ouvinte ficar inteiramente formado acerca desse assunto. E aí eu poderia então, Crátilo, te transmitir toda a verdade sobre ele. Infelizmente, no entanto, eu ouvi apenas a lição de um dracma pródigo. O que significa, por trás desse xiste, dessa ridicularização, né, que é evidente no texto, que o sofista pródigo tinha um sistema de ensino e pagamento de ensino, no qual ele propunha ao seu cliente em potencial uma aula de um dracma, na qual provavelmente ele abordaria alguns tópicos do assunto e provavelmente proporia então a esse aluno que, se ele quisesse ter um conhecimento completo, ele teria então que, para ter portanto, uma aula ou um curso, talvez, né, uma sequência de aulas completas sobre o assunto, teria que pagar 50 dracmas correspondentes ao assunto. Né? O que mostra, então, que devia haver nessa época, na época de Sócrates já, na época de Pródigo, de todos os sofistas, um sofisticado sistema de avaliação das aulas dos sofistas e uma tabela, o que não dizer, né? Uma certa tabela de preços conforme a quantidade de aulas e o conteúdo da aula, um determinado valor. Né? Eu mencionei outras passagens relevantes sobre essa questão, por exemplo, uma passagem do Xenofonte, no primeiro livro das Memoráveis de Sócrates, capítulo 6, parágrafos 11 e 12, quando um sofista chamado Antifonte, observando o fato de que Sócrates não exigia nenhum pagamento pelo seu ensino, e se espantando com isso no primeiro momento, chega à conclusão de que Sócrates é justo, mas não é sábio. Por quê? Porque o ensino dele consiste em afirmar que ele nada sabe, o que, portanto, mostra que ele não é sábio, mas, na medida em que ele não cobra por esse saber que ele não possui, já que o seu saber consiste em mostrar que ele não sabe nada, o fato de que ele não cobra por isso o torna um indivíduo justo. Então, vejam que a Antifonte aqui aplica uma certa mentalidade mercantil ao ensino, que o faz concluir que Sócrates realmente não pode cobrar pelas suas aulas, porque suas aulas, na verdade, são apenas uma demonstração da ignorância dele e do seu interlocutor. Né? Portanto, Sócrates está certo ao não cobrar. Mas, diz Antifonte, se ele tivesse algum saber, certamente ele daria a esse saber algum tipo de valor, assim como ele dá valor ao manto e à casa que tem, ou algum outro tipo de posse. Né? O raciocínio de Antifonte, então, é baseado numa concepção do saber que é uma posse daquele que o detém, que deve ser avaliado tal como se avalia o valor de um manto ou de uma casa. Né? E essa visão instrumental, digamos assim, do saber, afinal de contas, nós avaliamos um manto pela sua utilidade, e também avaliamos uma casa pela sua utilidade. Né? Essa visão, vamos chamar assim, de utilitarista, pragmática, instrumental do saber, que está por trás do raciocínio de Antifonte, é imediatamente recusada por Sócrates na sequência do texto de Xenofonte. Sócrates diz ali, que ele seria uma espécie de vendido. Né? O termo que Sócrates usa, o termo grego que ele usa é o termo pornos, que dá termos como pornografia. Né? Ele diz que se fizesse o que Antifonte sugere, cobrar pelo seu ensino, ele seria pornos, ele seria... algumas traduções vão dizer que seria um prostituído. Né? A terminologia é bastante forte aqui, uma terminologia deliberadamente escandalosa. Vender o ensino é prostituir o ensino, né? nesse trecho de Xenofonte.
Bom, isso mostra ao mesmo tempo não só a enorme resistência que havia no socratismo e no platonismo a essa ideia, como também mostrava a naturalidade com que um sofista como Antifonte pode raciocinar sobre o saber possuído como sendo um bem, tal como outros bens quaisquer, como uma roupa ou uma moradia. Vimos uma passagem do Protágoras, em que Protágoras, no diálogo Protágoras de Platão, 328b, eu vou na semana que vem falar desse diálogo Protágoras um pouco mais devagar. Nessa passagem, apenas Protágoras está descrevendo o seu saber, a sua atitude como sofista, e ele diz que acha que é um indivíduo que merece o salário que recebe, seja aquele que ele próprio estipula, e seja aquele que o aluno entender que ele deva receber. E ele, então, diz a Sócrates que resolveu estabelecer, então, que ele cobra do seu aluno uma certa quantia, mas o aluno fica... tem a opção de pagar não a quantia estipulada por ele, Protágoras, mas, depois de ter recebido as aulas e ter ponderado sobre qual o valor dos ensinamentos, decidir se deve pagar essa quantia ou não. Né? O Protágoras dava ao seu cliente, digamos assim, também a prerrogativa de fazer um preço, digamos assim, uma certa barganha aí dessas aulas. Né? E há uma anedota muito interessante que aparece em Diógenes Laércio, sobre a qual eu falei aqui a semana passada, acho que falei. Diógenes Laércio diz, livro 9 das Vidas dos Filósofos, parágrafo 56, que Protágoras teria exigido de um aluno seu pagamento. Certamente essas aulas de Protágoras foram de ensino da retórica a esse aluno, e quando Protágoras, então, cobrou o pagamento do aluno, o aluno respondeu, mas eu ainda não obtive nenhuma vitória. Ou seja, este aluno, então, é um indivíduo que irá aos tribunais, às assembleias, exercitar o uso da palavra e de modo a vencer nos tribunais. Possivelmente aqui da retórica forense. A retórica empregada no tribunal, nós diríamos hoje, um advogado, um indivíduo que recebe por vitórias nos tribunais. Este jovem discípulo diz, eu ainda não ganhei nenhuma vez, não obtive nenhuma vitória, portanto ainda não tive nenhuma, não ganhei ainda dinheiro suficiente para poder pagar você, Protágoras, pelo que você me ensinou. Protágoras teria dito, então, possivelmente prevendo que o seu aluno planejava um calote, né? Diz ele, olha, se eu vencer, diz Protágoras, o que significa, eu vou então processá-lo no tribunal por você não me pagar. Se eu vencer, você terá que me pagar porque eu terei vencido a causa. E você, então, tendo perdido a causa, me pagará por eu ter te vencido no tribunal. Então, se eu vencer, você deve me pagar porque eu venci, diz Protágoras. Se você vencer, ou seja, se nesse processo que Protágoras moverá contra esse discípulo, porque o discípulo não lhe pagou o que devia, o discípulo vencer, ele terá então vencido e não poderá mais dizer que não obteve uma vitória e que não poderá pagá-lo. Se você vencer, você deve me pagar porque você venceu. Né? Então, se eu vencer, você me paga porque eu te venci. Se você me vencer, você me paga porque você me venceu. De uma forma ou de outra, você me paga. Né? Claro, isso é difícil saber se essa anedota expressa um fato real. Em Diógenes Laércio não é muito evidente quando é que ele está referindo uma anedota inventada pela tradição, quando é que isso corresponde a fatos, né? Mas tem ou não acontecido, isso em primeiro lugar mostra o quão importante é a cobrança pelo saber do sofista, o sofista insiste muito nisso. Em segundo lugar, mostraria a capacidade, vou usar uma palavra que não aparece aqui no texto, mas a capacidade dialética de Protágoras. Nós vamos ver que Protágoras foi associado também à dialética, ou seja,
a essa capacidade de colocar o seu interlocutor em situação de refutação. Esse jovem discípulo de Protágoras está condenado a pagá-lo no argumento, qualquer que seja o resultado do processo. Não tem saída. Né? Então, aqui a gente vê também essa capacidade argumentativa retórico-dialética de Protágoras. Né? E uma outra passagem que eu mencionei a partir de um artigo, que na semana passada eu coloquei aí na lousa para vocês, de um comentador que tinha um artigo sobre ensino e aprendizado lá em Atenas, né? Artigo que tem algumas informações que eu estou utilizando aqui, históricas, sobre como é que se dava na época o ensino. Nesse texto, então, o Will comenta uma passagem de um texto de Isócrates. Isócrates é um caso à parte. Isócrates é um contemporâneo de Platão. Ele é, na verdade, um grande rival de Platão. Ele tem uma filosofia, pelo menos esse é o termo que ele usa, e ele faz críticas aos sofistas, nesse texto chamado Contra os Sofistas, mas ele é, afinal, um professor de retórica. Ele é considerado por alguns um sofista, por outros não. Né? Mas a sua concepção de filosofia é pautada pela ideia tradicional da retórica. Bom, Isócrates, então, nesse texto Contra os Sofistas, que foi escrito, diz Will, por volta de 390 a.C., portanto já apenas 10 anos após a morte de Sócrates, que os sofistas em média cobravam 3 ou 4 minas. Cada mina equivale a 100 dracmas. Né? Por exemplo, que é lá no texto sobre Pródico tinha uma aula que ele cobrava 1 dracma, em modo de 50 dracmas. Então, alguns sofistas, talvez o próprio Pródico, chegavam a cobrar de 300 ou 400 dracmas por um curso de aulas completo, pago previamente a uma terceira parte, que cuidaria do dinheiro e daria ao professor apenas quando o curso tivesse terminado. Né? Então, diante de uma quantia como essa, o cliente precavido, né, não vai colocar 400 dracmas na mão de qualquer um. O dracma tem se valorizado muito em relação ao dólar nesses dias de crise agora, né? Não vai jogar 400 dracmas assim fora, né? Então havia uma terceira parte que ficava responsável pelo dinheiro, guardando o dinheiro, e esse dinheiro só seria dado ao professor, ao sofista, após o curso completo. Né? Vejam então como era um negócio concebido com muita seriedade. Né? Era um negócio mesmo. Né? Diz então o Will, isso somente 10 anos após a morte de Sócrates, e os procedimentos sofisticados para assegurar tanto o pagamento do estudante quanto a performance do professor sugerem que o ensino por dinheiro tinha uma longa história nessa época. Né? Bom, o que nós vemos então em algumas dessas passagens, em primeiro lugar, como era costumeiro o pagamento pelo ensino do sofista. Isso é uma prática corrente, então, com certeza, quando Platão insiste nisso, no diálogo sofista, ele não está
imaginando ou inventando, ele está se referindo a um fato que é conhecido do seu leitor contemporâneo, e o quão negativo isso pode ser, como isso pode ser interpretado de um ponto de vista negativo. Repare, nós estamos falando aqui de um tema que não nos é um tema distante. A relação entre a transmissão de um certo saber, que caracteriza todo professor, e uma avaliação monetária, né, um valor mercantil dado a esse saber. Bem, nós, professores, nós convivemos com esta valoração mercantil daquele saber que nós transmitimos. Né? Isto, na época de Platão, de Sócrates, e mesmo talvez antes, provocou grandes reservas, grandes críticas, e por trás dessas críticas, como eu havia dito, na passagem do Antifonte em Xenofonte, isso é muito claro, há uma concepção de que quem julga que o saber que ele transmite pode ser valorado em termos de dinheiro, tem uma concepção desse saber como um instrumento, é um saber do qual o indivíduo é portador, mas ser portador desse saber é dominar, esse talvez seja o ponto central, é apenas o domínio de uma técnica. Olha, os conteúdos sobre os quais esse suposto saber se debruça, isso é muito claro na associação que se faz entre o sofista e a ideia de que ele ensina ensinamentos importantes para a alma, né? Os conteúdos relativos a este saber que o sofista propõe são conteúdos que dizem respeito à alma. Portanto, este saber, esse talvez seja um dos temas fundamentais dos diálogos de Platão. Este saber não pode ser tratado como uma técnica simplesmente. É porque o sofista consideraria este saber como uma técnica pura e simples, é que ele não vê dificuldades em dar-lhe um valor monetário. Da mesma maneira como, por exemplo, um sapateiro poderia ensinar o seu filho a fabricar sapatos, transmitindo a ele determinadas técnicas de sapataria. E poderia, eventualmente, cobrar um valor em dinheiro para ensinar outros esta técnica de confecção de sapatos. Em outras palavras, por que tanta reserva com relação ao fato de que o sofista cobra dinheiro pelo seu saber? Porque por trás dessa ideia está uma certa concepção do saber. Ora, essa concepção do saber, que Sócrates não pode aceitar e Platão também não, é a de um saber que não modifica propriamente a alma de quem o recebe. E que, portanto, pode ser objeto de simples transmissão à maneira de uma técnica qualquer. É a retórica, grosseiramente falando. É a transmissão de técnicas de uso do discurso. É a transmissão da capacidade de invenção mediante o uso do discurso. E de produção de persuasão com o uso do discurso. Né? Ou seja, uma visão instrumentalizada desse saber. Olha, vocês sabem que está em jogo na polêmica de Platão e Sócrates com os sofistas o que é saber. O que é o saber? O que é, afinal de contas, essa sofia que o sofista professa possuir e que ele é capaz de ensinar. Então, uma pergunta que é central em alguns diálogos de Platão, como o diálogo Protágoras, que nós vamos ver semana que vem, é se a virtude pode ser ensinada. Quem leu o Protágoras sabe que essa é a questão que dá a partida para toda a polêmica entre Sócrates e Protágoras. A resposta do sofista é que sim, a virtude pode ser ensinada. Por quê? Porque há uma certa concepção de virtude que nós vamos ver que mostra que o saber relacionado a essa virtude é um saber que pode ser tratado como uma técnica plenamente transmissível. O que significa dizer uma técnica plenamente transmissível é que ela não exige nenhum tipo de comprometimento moral do indivíduo que a recebe. O jovem aluno do sofista, que tem dinheiro suficiente para pagá-lo,
somente pelo simples fato de possuir dinheiro suficiente para pagá-lo, está habilitado a receber este saber. No caso da concepção socrático-platônica, sobretudo a platônica, né, isso é muito evidente em Diálogos com a República, a capacidade de ser ensinado a respeito do verdadeiro saber não é disponível à vontade do indivíduo que quer ser ensinado. E também não é disponível à sua carteira, à sua bolsa. É algo decidido pela sua própria natureza. Porque esse saber não é um saber apenas instrumental. Ele tem conteúdos que só são plenamente apreensíveis por um indivíduo que tem a natureza adequada para o seu conhecimento. Uma outra concepção de saber, completamente diferente desta, e que está por trás da enorme reserva platônica com relação ao pagamento. Platão e Sócrates não são contra, sobretudo Platão, não é contra cobrar dinheiro pelo saber. Eles são contra a concepção de saber que justifica aos olhos de quem tem esse saber, que esse saber pode ser objeto de cobrança monetária. Né? Olha, portanto, há um evidente juízo negativo sobre o ato de dar valor monetário ao saber do sofista. Né? O pagamento pelo ensino, a valorização monetária de um saber transmitido, leva a esta avaliação depreciativa que está por trás do socratismo e do platonismo. Mas, ao mesmo tempo, antes de adotarmos esta visão, é importante observar que essa ideia de um valor que pode ser acrescentado a este saber, se por um lado pode ter transformado esse saber num saber mercenário, certamente tem uma origem cultural. E esta origem cultural não é tão baixa, digamos assim, não é tão negativa como querem nos convencer disso Sócrates e Platão. Ou seja, é possível compreender esse fenômeno do conferimento de valor monetário, de valor mercantil ao saber, como parte natural de um certo processo cultural que já existia na época do surgimento dos sofistas e que mostra que, pelo menos na sua origem, ele não é necessariamente ele não deve ser necessariamente encarado como depreciativo. Ele não, pelo menos, não precisa ser necessariamente encarado como depreciativo. Eu estou aqui me referindo ao fato de que a sofística ela é filha de uma época que é a época socrática e um pouco anterior a de Sócrates, que assiste ao que se chamou frequentemente de uma espécie de período iluminista da cultura grega. E com essa ideia de um período iluminista da cultura grega, os historiadores e comentadores do período querem se referir ao fato de que os sofistas, a sofística, ela é filha de uma época que já opera de maneira bastante significativa um certo afastamento da visão teocêntrica tradicional. Ou seja, filhos do século V ateniense, sobretudo, não apenas, mas sobretudo do século V ateniense, embora raramente sejam cidadãos de Atenas, os sofistas são um produto e, ao mesmo tempo, uma realimentação de uma nova concepção do homem, na qual a relação entre o humano e o divino não é mais vista com uma relação completamente dependente do humano, na qual o humano é completamente dependente do divino. Estou aqui me referindo a uma distinção que começa a acontecer entre o chamado período arcaico ou homérico, como você sabe, no qual, isso é visível nos poemas de Homero, os humanos têm uma visão de mundo pautada pela intervenção divina. Não é? O humano, ele pensa-se a si mesmo em
clara relação e, frequentemente, insubordinação ao divino, chegando a interpretar uma série de acontecimentos da sua vida como sendo da vontade dos deuses, né? Chegando a interpretar acontecimentos naturais como sendo intervenções divinas. Portanto, trata-se de uma época na qual não é claramente perceptível para o humano nenhuma esfera autônoma em relação ao divino. Dessa época para uma nova época, digamos assim, na qual, de maneira muito gradativa, evidentemente, bastante gradativa, essas coisas não mudam do dia para a noite, começa a se assistir uma nova concepção da vida humana, na qual valores agora, muito mais humanos do que divinos, começam a pautar a própria concepção que o homem tem de si mesmo. Né? Isso é visível tanto num dos fatos mais importantes da época, que é o fortalecimento da polis, né? Palavra que é costume traduzir por cidade, e muitas vezes por cidade-estado. A tradução de polis por cidade-estado é uma tentativa de expressar o fato de que cada polis detém autonomia político-administrativa. Portanto, cada cidade é uma unidade política autônoma, cada cidade tem a sua própria constituição. E na época dos sofistas, na época, provavelmente do final do século VI em diante, isso já é visível nas famosas reformas políticas de Clístenes, e depois com Solon, começa a se dar um processo daquilo que alguns comentadores chamam de laicização, ou seja, de desreligiosidade, né, que tem enormes ressonâncias na concepção da palavra. Né? A palavra, no mundo arcaico, ela é, em primeiro lugar, palavra poética, Homero é o exemplo paradigmático, e é uma palavra poética concebida pelo poeta, em maior ou menor grau, como sendo originada do divino. Daí as célebres evocações das musas feitas por poetas como Homero e Hesíodo, e vários outros poetas posteriores. Né? Quer dizer, na época arcaica, no período homérico e no período arcaico em geral, o uso da palavra não é ainda um uso da palavra concebido do ponto de vista da polis. É um uso da palavra qualificado pela sua origem divina. Todo poeta começa o poema evocando as musas e dando ao seu poema, portanto, esta marca divina. As musas que são filhas de Zeus e da memória. Né? Bom, alguns desses analistas vão mostrar que com o surgimento da polis, num sentido forte agora, quer dizer, com a ideia de que o homem se concebe agora não como um ser, sobretudo, dependente do divino, mas como um ser inserido numa polis, começa a haver uma clarificação maior da dimensão política do homem. O humano enquanto cidadão. Isso produzirá gradativamente um processo de laicização da palavra e de publicização da palavra. A palavra, que era prerrogativa do poeta, porque o poeta era inspirado pelas musas, era uma palavra qualitativamente diferente, porque na boca do poeta ela é divina. Ela aos poucos se torna uma palavra a qual todo e qualquer cidadão tem acesso. E ela vai então perdendo a sua distinção qualitativa e se torna uma palavra, uma linguagem pública e, em princípio, não necessariamente verdadeira por causa de uma origem divina. Em outros termos,
este processo de laicização da sociedade grega, de afastamento dos valores teológicos, tem grandes consequências para a concepção da própria linguagem, enquanto um instrumento de verdade, enquanto um instrumento de cultura. O texto que, talvez o texto que mais bem, que melhor e de maneira breve nos dá a ideia desse processo e o quão importante isso foi para o surgimento da filosofia é o famoso livrinho porque é um livro curto, né, de Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Esse livro tem tradução. Era de Fel, agora eu acho que é Iluminuras, eu não me lembro se é de Fel ainda não existe mais. Já teve várias edições desse livro. É um livro de, não chega a 100 páginas, mas extremamente interessante, que mostra como é que a sociedade grega, desde o seu período chamado período micênico, vai repensando a sua concepção do uso da linguagem, que vem do período micênico com um uso restrito a funções de registros, portanto a linguagem era privilégio dos escribas da sociedade, aqueles que registravam, mediante algum tipo de linguagem, a produção agrícola, né? A palavra do rei. Né? Então é uma linguagem que tinha uma função muito precisa, seja pragmática, seja dotada de uma qualidade superior, que é a fala do rei. Né? Como é que com o surgimento com o fortalecimento da polis como unidade, começa a surgir um contexto novo, que é o contexto político, no qual o uso da linguagem se torna mais amplo, mais público e desprovido de uma distinção qualitativa. A priori, a fala do poeta e a fala do rei e a fala do adivinho não são mais verdadeiras porque são falas do poeta, do rei e do adivinho. Por quê? Porque agora a fala, o uso da linguagem, do logos, do discurso, é uma prerrogativa de qualquer cidadão. Portanto, esta visão mais laicizada e pública da linguagem está associada fortemente ao surgimento da polis e, sobretudo, à polis democrática, na qual todo cidadão tem direito ao uso da palavra em assembleia. Né? Bom, então vejam, o sofista ele surge na polis democrática. O seu lugar, o seu terreno é a polis democrática. E a polis democrática é o lugar no qual há uma concepção do uso do logos, da linguagem, da palavra, não mais, no qual não mais se pode detectar a priori que alguém detém a verdade. A verdade do uso da palavra é agora resultado do seu emprego no jogo dialético, no jogo retórico. E isso faz parte da essência da polis democrática. Então, vejam como aquilo que, do ponto de vista socrático platônico, é puramente negativo, do ponto de vista da reconstituição da própria história da cultura grega, pode ter uma sua positividade. O sofista é um professor de retórica porque a retórica tem, no ambiente cultural no qual o sofista floresce, um papel extremamente importante. A retórica é a aquisição de um certo saber, que nós podemos até colocar entre aspas, se vocês quiserem, platonicamente falando, que permite ao indivíduo utilizar adequadamente a linguagem na cidade. Por quê? Porque a linguagem na cidade é agora o instrumento que ele possui, o meio que ele possui para viver na cidade e ser bem-sucedido na cidade democrática. Né? Há uma visão valorativa positiva da retórica desse ponto de vista. Olha, essa visão mais antropocêntrica do uso da linguagem, essa visão menos
teocêntrica do uso da linguagem, ajuda a entender por que o sofista pode conferir ao seu saber um certo valor, né, e, ao mesmo tempo, traduzir esse valor em termos monetários. Esse processo de reformulação da concepção da linguagem, do qual o sofista faz parte, já acontece na esfera do uso da palavra poética. E o sofista, de certa maneira, faz parte desse processo de laicização do uso da palavra poética. E o que vem a ser esse processo de laicização do uso da palavra poética, aí que é interessante a gente observar que o sofista, então, não foi o primeiro a conceber o seu saber como um saber que deva ser valorado em termos financeiros. Já havia poetas que concebiam a sua poesia como um produto agora humano, se não exclusivamente humano, fundamentalmente e sobremaneira humano, e que lhes permitia concebê-lo como algo que é deles, e que, sendo deles, eles têm o direito de conferir a eles um valor financeiro. Esse fenômeno do surgimento do poeta mercenário, digamos assim, para usar o termo, do poeta que vende a sua poesia, faz parte desse processo. E ele está documentado e analisado por um outro helenista francês, que está fortemente inspirado nesse pequeno livro do Vernon, que se chama Marcel Détienne. O livro se chama Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. Doutora Jorge Zaha. Também um livro bastante breve, né, no qual Détienne, no fundo, está aplicando a ideia central do livro do Vernon, esse processo gradativo de laicização do pensamento, a uma espécie de reconstrução da história da palavra poética. A palavra poética, vai mostrar Détienne, também passa por esse processo de laicização, de modo a que a verdade da poesia, que era então garantida outrora pela sua origem divina, as musas inspiram o poeta, como diz Hesíodo, como diz Homero, né, também passa por um novo processo no qual, gradativamente, o poeta vai, com maior ou menor intensidade, deixando de ver o seu trabalho poético como um trabalho pelo qual ele é, ou completamente, pelo qual ele não tem nenhuma responsabilidade, porque afinal de contas é a musa que canta, é a musa que fala, ou pelo qual ele tem uma responsabilidade menor em comparação com o papel desempenhado pelas musas. Né? E aí então o Détienne vai analisar o fenômeno de um poeta em particular, que segundo ele seria aquele no qual pela primeira vez se percebe essa nova concepção que é Simônides. Né? Simônides de Céus, que não por acaso será será objeto de uma certa análise no Protágoras e Platão, como nós vamos ver. Bom, o Détienne, então, eu vou citar alguns trechos do livro do Détienne sobre isso, comentar. Ele está tentando mostrar que há agora, nesse novo período, Simônides é século VI, um enfraquecimento da noção de verdade, essa noção tradicional da verdade na poesia. Tá? Nós não estamos falando aqui da verdade filosófica, estamos falando da verdade poética, da verdade
veiculada pela palavra poética. A verdade da palavra poética, na tradição arcaica, homérico-hesiódica, ela é garantida por aquele selo de qualidade, né, aquele carimbo das musas. As musas diziam a verdade ao poeta. Bom, o capítulo 6º do livro de Etienne vai fazer, então, a contraposição entre a noção de verdade, né, aletheia, e uma outra noção que começa a aparecer, que é a noção de apate, que se pode traduzir por engano ou ilusão. Né? A poesia começa a ver-se a si própria como capaz de produzir apate e não como produtora de aletheia. E isto, diz Etienne, não é negativo. Isto é, para os poetas que assim veem, para o Simônides, um ganho, uma positividade. Né? Então eu vou ler aqui alguns trechos desse capítulo para tentar ilustrar essa ideia. Páginas 56 e 57, diz o Etienne: através do pensamento da obra de Simônides, podemos reproduzir vivamente o processo de desvalorização de aletheia. A ideia de que a poesia vai aos poucos perdendo a sua concepção de que o que ela diz é verdade, é aletheia. Nascido em 557, 556 antes de nossa era, Simônides de Celos marca uma virada na tradição poética. Ao mesmo tempo, pelo tipo de homem que inova e pela concepção que tem de sua própria arte. Antes de tudo, Simônides é o primeiro a fazer da poesia um ofício. Compõe poemas por uma quantia de dinheiro. Então aqui é o nosso gancho com os sofistas, né? O primeiro gancho. Simônides se vê como um poeta mais ou menos como um bom carpinteiro se vê como um bom carpinteiro. A sua poesia é uma técnica. Ele não usa essa terminologia, mas ele vê um fazer poético que o caracteriza como um fazer seu, né? E não como um processo no qual ele faz a intermediação entre o humano e o divino. E ele é, então, o primeiro que compõe poemas por uma quantia de dinheiro. Píndaro é um outro poeta pouco anterior a Simônides, que é chamado também de poeta lírico. Junto com Simônides, os dois teriam sido os maiores líricos corais. A grande poesia de Píndaro e Simônides é chamada poesia epinícia, que é a poesia que louva os vitoriosos, sejam os vitoriosos nas guerras, sejam os vitoriosos nos jogos em geral. Né? Simônides não restou muita coisa, mas de Píndaro nos restou uma parte da sua obra, então vocês encontram lá as Olímpicas de Píndaro, que são os poemas de louvor aos vitoriosos nos Jogos Olímpicos, as Neméias, as Píticas e as... Alguém aqui já leu Píndaro? Qual é o quarto? As Olímpicas, as Píticas, as Neméias... Não me lembro. São os 4 tipos de jogos pan-helênicos, né? Nos quais você tem as disputas as competições que têm vencedores. Né? E então Píndaro escreve poemas de louvor a esses vencedores. Simônides também foi um poeta epinício. Ele tem poemas como, por exemplo, Aos Vencedores das Termópilas, que é um poema de louvor aos atenienses e aos espartanos que venceram a Batalha das Termópilas contra os persas. Né? É um tipo de lírica que teria sido inventada por Simônides e por Píndaro. Píndaro, no entanto, diz Etienne, fala sobre isso com uma indignação virtuosa. Os doces cantos de Terpsícore, seus cantos suaves, suas cantigas de ninar estão à venda. Píndaro não aceita a ideia de que essa poesia possa ser objeto de venda. Com Simônides, a musa torna-se cobiçosa e mercenária. Simônides força, portanto, seus companheiros a reconhecer o valor comercial de sua arte.
E estes se vingam, tratando-o como um homem ávido. Né? A ideia de vender a poesia também causa certo escândalo entre os poetas contemporâneos. Para toda uma longa tradição, de Xenófanes a Hélio, a cobiça de Simônides é um lugar comum. Mas, ao mesmo tempo, ele, Simônides, situa a função poética a partir de um novo ângulo. Tal mudança, com efeito, vem acompanhada de um esforço de reflexão sobre a natureza da poesia. Né? Quer dizer, se Simônides é o primeiro a vender as suas poesias, é porque ele concebe de maneira nova o fazer poético, a sua relação como poeta com a poesia que ele faz. Então, esse é o ponto mais importante aqui. Né? E aí vem uma frase que é atribuída a Simônides, muito importante. É a Simônides que a antiguidade atribui a famosa definição, uma definição que marcou época. A pintura é uma poesia silenciosa e a poesia é uma pintura que fala. Isso aqui é, na verdade, digamos assim, o tataravô da célebre fórmula ut pictura poesis, a poesia como pintura, fórmula de Horácio, na poética latina. Né? A frase é: frase essa atribuída a Simônides. A pintura é uma poesia silenciosa e a poesia é uma pintura que fala. Por quê? Bom, o que isso significa, né? Por que isso é relevante aqui para Detienne? Diz Detienne, comparação sugestiva. Na verdade, segundo Detienne, Simônides está tentando obter para a pintura, para a poesia, algo que já se percebe a respeito da pintura e também da escultura. Comparação sugestiva, pois a pintura é uma técnica que põe em jogo uma qualidade intelectual, que Empédocles chama metis. Metis é originalmente uma divindade, né? Tradução tradicional de metis é astúcia. Lembram-se que Odisseu era polímetes, né? Era multiastucioso. Então, há uma reflexão sobre a pintura na qual se considera a pintura já uma técnica que envolve uma capacidade astuciosa. Ou seja, uma destreza de ofício, inseparavelmente um tipo de habilidade mágica. O pintor amalgama as cores dessas matérias inertes, cria figuras que os gregos chamam poikila, variáveis, coisas cintilantes, coloridas, vivas. Para toda uma tradição, a pintura é uma arte de ilusão, um ludibrio. Né? O que interessa a Simônides, ao comparar a poesia à pintura, é tentar reivindicar para a poesia aquilo mesmo que já se considerava caracterizar a pintura. Um ofício que envolve uma destreza, uma habilidade, uma astúcia e uma capacidade de ilusão. A pintura é ilusória por natureza. A pintura nos dá algo que não é real. Por definição, ela nos dá, na sua capacidade de produção de uma imagem, algo que não é a própria realidade, ainda que pretenda ter algum tipo de relação com essa realidade. Para toda uma tradição, a pintura é uma arte de ilusão, um ludíbrio. O autor dos Dissoi Logoi, que é um texto considerado
considerado sofístico, cuja autoria é muito controversa. Alguns julgam que foi Protágoras que escreveu, mas não há nenhuma indicação clara sobre isso, né? Mas os discursos duplos, né? O autor desse texto define a pintura como uma arte em que o melhor é aquele que engana. Ele usa aqui, então, o verbo correspondente ao substantivo aparte, né? O verbo ex apartem, fazendo a grande maioria das coisas parecer verdadeira. Vejam, introduz-se aqui a distinção entre a verdade e o que parece verdadeiro. Vejam como isso tudo nos ajuda a entender um pouco melhor a ideia de que a sofística é uma arte da ilusão, para Platão concebia, né? Mas aqui, Simônides estaria pretendendo que a poesia também é um lugar de ilusão, um lugar em que a habilidade do poeta está em ser capaz de parecer, de fazer parecer verdadeiro. Prossegue Detienne. A analogia que Simônides assinala tão claramente entre a pintura e a poesia confirma, portanto, plenamente a anedota que revela neste poeta uma espécie de precursor de Gorgias. Né? Por quê? Porque quando Simônides reivindica que a poesia é como uma pintura, e sendo a pintura vista como uma espécie de arte por definição ilusória, é aquela em que mais importa fazer parecer verdadeiro do que ser verdadeiro, ele estaria então sendo uma espécie de sofista. Né? E aí surge então uma espécie de tradição anedotária na qual ele é visto como um precursor do sofista Gorgias. Ora, quando perguntaram, diz Detienne, quando perguntaram a Simônides qual a razão de nunca ter chegado a enganar, novamente este verbo aqui, os tessálios, o poeta respondeu que estes, os tessálios, eram ignorantes demais para serem enganados por eles. Essa anedota é muito interessante. Por quê? Porque o tipo de engano que Simônides estaria defendendo é um engano que exige a habilidade tanto de quem o produz como daquele que é enganado. Não é? Os tessálios eram ignorantes demais para serem enganados por ele. O tipo de engano e ilusão que a sua poesia produz não é para qualquer um. Ela é para ser apreciada por aqueles que também possuem a capacidade de compreender o quão hábil foi o seu poder de engano e de ilusão. Não é? Vejam, há uma visão nada depreciativa do poder de iludir aqui. A capacidade de iludir e de enganar é vista em toda a sua positividade. É preciso ser muito inteligente para enganar e muito inteligente para apreciar ser enganado por quem engana. Por isso os tessálios não interessam, eles não têm inteligência suficiente para que eu os engane. Né? Desta anedota que alguns quiseram atribuir a Gorgias, deduz-se claramente que os antigos tratavam a poesia de Simônides como uma arte de engano, como uma forma de expressão onde a aparte era um valor positivo. Através da pintura, que desempenha na sociedade grega um papel cada vez mais importante como forma de expressão, o poeta descobre um dos traços que caracteriza a sua arte. Ou seja, Simônides teria feito a comparação famosa com a pintura porque ele quer que os seus contemporâneos, que os seus leitores entendam que a poesia também é uma arte do enganar, do iludir, e vendo nisso toda a positividade. Bom, isso é uma revolução na concepção de poesia, porque a poesia homérico-hesiódica é verdadeira justamente porque o seu conteúdo, o que ela diz, é dito pela divindade. Agora aqui, para que se possa conceber a poesia como algo que engana e ilude, é preciso conceber a poesia de tal forma desassociada da divindade, de tal forma como um produto puramente humano, né, que não mais tornaria possível defender que ela é inspirada pelas músicas.
A pintura e a escultura, como nós vamos ver também a escultura, seriam o paradigma de que Simônides encontra para poder fazer essa afirmação. Mas, ao mesmo tempo, Simônides descobre, então, o caráter artificial da palavra poética. Né? A palavra artificial aí não deve ser entendida, então, no sentido pejorativo. Ela é a expressão positiva da habilidade humana no fazer poesia, e não apenas da passividade humana, do receptáculo da verdade divina. É o que parece indicar a fórmula atribuída a Simônides, e aí vem uma outra afirmação atribuída a Simônides, que é também bastante importante. A palavra é imagem. O termo é eikon. Imagem da realidade. Por que isso é importante? Porque recusa-se aqui a afirmação de que a palavra é a realidade, que é mais ou menos a forma como se deve entender a concepção arcaica da poesia. A poesia arcaica, aquela inspirada pelas musas, não é uma representação de uma realidade, ela é a própria realidade. Ela é o lugar da verdade, ela não é um instrumento para uma verdade que habita fora dela. Ela é a própria verdade. Aqui, com Simônides, com essa concepção artificial da poesia, a poesia passa a ser vista não como a própria verdade, mas como uma imagem. Daí, vejam, a comparação com a pintura ganha um novo significado. A pintura é uma imagem. A pintura é uma imagem da realidade. Enquanto imagem de realidade, ela não é realidade. Mas ela poderá ser melhor ou pior se ela for capaz de retratar, se ela for capaz de conter algo que se assemelhe à realidade. Olha, diz então Detienne, eikon, aqui, eikon, né? Eikon é o termo técnico que designa a representação figurada, pintada ou esculpida. É a imagem criada pelo pintor ou pelo escultor. Tá? Esse termo é o termo usado para falar da escultura produzida e da pintura produzida pelo pintor ou pelo escultor. Simônides é aproximadamente contemporâneo de uma mutação que transforma tanto a significação da estátua como as relações tradicionais do artista e da obra de arte. Ou seja, Simônides está, na verdade, se apropriando de uma transformação que já é visível na estatuária e na pintura. Desde fins do século VII a.C., a estátua deixa de ser um signo religioso, passando a ser uma imagem, um signo figurado que procura evocar o espírito do homem numa realidade exterior. Vejam, o que acontece com a estátua enquanto imagem? Ela passa a ser vista apenas como imagem e não como a própria coisa representada. Né? E vejam que é também um processo no qual ela deixa de ser um signo religioso, também um processo de laicização da estátua. A escultura também passa por um processo de laicização, no qual o escultor, ao produzir a estátua, não está produzindo a divindade, mas está produzindo uma imagem. E não mais vê essa imagem como uma afirmação fidedigna da realidade do divino. E aí, então, o Detienne faz uma observação muito importante, ele lembra um fato muito interessante. Um dos aspectos dessa mutação, dessa perda de caráter religioso da produção da imagem estatuária, é a aparição de uma assinatura na base da estátua e no plano da pintura. O escultor e o poeta começam a assinar
O que significa que eles começam a ver o seu produto como um produto deles. Eles se veem agora como os responsáveis pelo produto. Eles não se veem como alguém que o divino utiliza para a sua própria manifestação. A pintura do divino, a escultura do divino, a poesia do divino no período arcaico são manifestações divinas ditadas pelo próprio divino. O poeta, o escultor e o pintor são os meios pelos quais o divino se manifesta. Portanto, este que é a intermediação do divino não vê a produção como sendo dele. Olha, Detienne observa que nesse período, então, começam a surgir as assinaturas. O pintor, o escultor começam a pôr um nome nos seus produtos. Pôr um nome no seu produto, que parece um fato banal, representa uma mudança cultural de enorme dimensão. Representa uma consciência do poeta, do escultor e do pintor de que o que ele faz foi feito por ele. Né? Daí, quando Simônides vende a sua poesia, ele não o faz apenas porque ele quer dinheiro. Ele o faz como uma forma de expressar que, para ele, a sua poesia é sua, né? E não uma manifestação divina da qual ele é apenas um intermediário. Ora, um dos aspectos dessa mutação é a aparição de uma assinatura na base da estátua ou no plano da pintura. Na relação que estabelece com a obra figurada, o artista se descobre como agente, como criador, a meio caminho entre a realidade e a imagem. Agora, então, quem produz a obra se vê como criador da obra. Nos campos da escultura e da pintura, há uma solidariedade, e a mais estreita, entre a tomada de consciência do artista e a invenção da imagem. A ideia de que a palavra é a imagem da realidade, para o poeta, assim como a ideia de que a estátua é a imagem de alguma coisa e a pintura é a imagem de alguma coisa, é ao mesmo tempo a tomada de consciência de que aquilo é um produto humano daquele que o produziu. Né? Vejam, há uma associação íntima entre uma nova visão do que vem a ser a produção artística, bastante laicizada agora, e uma tomada de consciência do humano como o criador daquela obra. Simônides marca precisamente o momento em que o poeta, por sua vez, se reconhece através de sua palavra, cuja especificidade descobre por intermédio da pintura e da escultura. A reflexão de Simônides sobre a poesia teria sido, então, uma reflexão pautada por aquilo que já se percebia na pintura e na escultura. O processo de desreligiosidade, de laicização, que é, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência do humano. Evidentemente que isso não significa, se vocês tomarem algum fragmento de Simônides, algum poema de Simônides, vocês vão ver que Simônides evoca musas. Isso continua sendo parte do fazer poético. E ele, em vários poemas, continua afirmando o caráter efêmero do humano, inferior em relação à eternidade divina. Isto agora, no entanto, é concebido por ele como uma técnica, como um fazer humano. E não como uma espécie de resultado inevitável imposto pelo divino. A afirmação do efêmero da humanidade e da eternidade divina não é vista pelo poeta como uma imposição ontológica dos deuses, mas como um fazer poético dos homens. Não muda muita coisa na poesia, muda a percepção que o poeta tem da sua relação com o seu fazer poético. Isso já é presente em Píndaro, de maneira um pouco mais fraca. Mas em Simônides teria adquirido uma visão um pouco mais radical. Olha, prossegue o Detienne. Tanto quanto a vontade de praticar a poesia como um ofício, essa reflexão sobre a poesia, sua função, seu objeto próprio, consuma a ruptura com a tradição do poeta inspirado, que diz a Alétheia tão naturalmente quanto respira. Né? Estamos no extremo oposto da visão arcaica, na qual o poeta, e aqui a metáfora com a respiração não é à toa, porque o poeta é inspirado pela musa, né?
A parte que cabe ao poeta é uma parte quase que totalmente passiva, quase que totalmente na qual ele é levado a fazer a poesia, e não é o próprio produtor dessa poesia. Né? Afirmando-se como um mestre de apate, como um mestre do engano, da ilusão, Simônides parece rejeitar categoricamente a antiga concepção religiosa do poeta, profeta das musas, mestre de aletheia. Ora, pois bem, um precioso fragmento afirma sem ambiguidade, e aí tem um fragmento então de Simônides também muito importante. E eu vou traduzir nos seguintes termos. Parecer do quem sobrepuja a verdade. O verbo que aparece aí nesse fragmento, que é atribuído a Simônides, é o verbo biao, que está ligado a bia, que é violência, né? Lembra-se da divindade Bia do Prometeu, de Ésquilo. Na verdade, nós queremos traduzir algo do tipo parecer, quer dizer, o parecer, né? Substantivado a aparência, ela toma de vencida, ela violenta, no sentido de que ela tem o domínio mesmo sobre a aletheia. É a afirmação clara do predomínio da aparência sobre a verdade. E isso é que nós estamos tão acostumados a pensar esse tema por um viés platônico, que nós precisamos sempre chamar a atenção para a ideia de que isso é visto como algo positivo, porque isso é visto como uma visão nova do humano numa espécie de autonomia em relação ao divino. A maneira pela qual o humano expressa sua autonomia em relação ao divino é um elogio da aparência, é o elogio da doxa, né? É a visão positiva da doxa. Aquilo que Platão vai, como vocês sabem bem, relegar o plano da mutação, o plano onde não há episteme, onde não há conhecimento. Olha, não é mais a aletheia, diz Etienne, que triunfa, ela dá lugar ao doquém, a doxa. Então, o sofista é também um cultor da doxa. O sofista precisa de uma sociedade que veja a doxa em toda a sua positividade, porque o que ele ensina é a capacidade do parecer, é a capacidade de produzir parecer verdade no discurso, muito mais do que a verdade propriamente dita. Daí a retórica, como eu havia dito, tem uma importância muito grande nessa sociedade. Diz ainda de Etienne, páginas 60 a 61, na história de Aletheia, Simônides marca o momento em que o ambíguo se refugia na doxa, em que o ambíguo se separa da Aletheia. Mas é necessário precisar um ponto importante. Quando Simônides reivindica a primazia da doxa sobre a Aletheia, não faz uma escolha segundo a ótica definida por Parmênides, como nos faria crer o contexto da República de Platão. De fato, por um lado, a doxa não significa aqui a opinião no sentido filosófico. Ela está, como diz um comentador, destituída de toda a problemática do ser e do parecer. Não possui o caráter pejorativo de conhecimento incerto, que o pensamento filosófico do século V lhe atribuirá, opondo-a à episteme, à certeza. Isso é fundamental. O surgimento da defesa da doxa não pode ser entendida retrospectivamente como do ponto de vista filosófico, sobretudo do ponto de vista platônico eleata, que é o do elogio da imutabilidade. Né? O elogio da imutabilidade e a crítica da doxa, do parecer, é posterior a esse período. Neste momento,
Há uma defesa da opinião, porque a opinião é a expressão do humano por excelência. Nesse momento se trata de uma afirmação do humano e de um afastamento do divino. Essa afirmação do humano se dá pelo reconhecimento do poder humano da produção da ilusão. Pelo reconhecimento do poder humano da produção do enganar. Portanto, por uma valorização da capacidade de fazer parecer verdadeiro mais do que ser verdadeiro. Bom, isso ao mesmo tempo nos ajuda a entender por que Platão julga necessário uma nova visão de mundo que de alguma maneira recupera algumas ideias arcaicas. A noção de aletheia tem que ser retomada para Platão. E tem que se fazer uma crítica da doxa e do doquém, né? Por outro lado, a oposição entre aletheia e doxa remete-nos a uma problemática interna do pensamento poético. A aletheia que Simônides condena não é a dos filósofos, é a aletheia dos poetas. Podemos, inclusive, dizer que não há para Simônides uma escolha verdadeira entre a aletheia e a doxa, pois, ao termo do processo de secularização da poesia, a revelação poética cedeu lugar a uma técnica de fascinação. Ao fazer da memória uma técnica secularizada, Simônides condena a aletheia e se consagra à aparte. Então, outro ponto importante que é atribuído a Simônides. Simônides teria também repensado a noção de memória, que é uma noção extremamente importante na visão arcaica da poesia. As musas são filhas de Zeus e da deusa memória. Portanto, o poeta diz a memória. Ele diz aquilo que aconteceu por causa da memória. Só que essa memória é uma divindade. Simônides teria também se notabilizado pelas técnicas mnemônicas, por uma visão agora humanizada e artificial das técnicas de recordação, que certamente já era presente na poesia arcaica, mas era interpretada como uma dádiva divina. O grande poeta, o grande rapsodo, o grande declamador, devia ter uma memória excepcional numa sociedade na qual o oral ainda predomina sobre o escrito. Isso é interpretado arcaicamente como um dom divino. Simônides é responsável também pela secularização das técnicas de memorização. Também elas, assim como a poesia, são um fazer humano e não se explicam por dotação divina, né? Simônides não constitui, portanto, unicamente o testemunho do declínio de aletheia. É, acima de tudo, o testemunho de uma corrente de pensamento que privilegia a aparte, que privilegia o poder da ilusão. Quando define a arte do poeta como uma arte de ilusão, cuja função é seduzir, enganar, suscitando imagens dos seres fugazes, que são eles mesmos e algo mais que eles mesmos, Simônides prefigura uma das duas grandes vias que dividem a história da problemática da palavra. Observou-se sempre, através de alguns traços estilísticos, como também através de alguns aspectos de seu personagem, que Simônides anuncia o sofista. Em seus poemas, cultiva as antíteses, se compraz jogando com a ambiguidade de uma palavra. Se vocês lerem o Protágoras de Platão, vocês descobrirão que num dado momento do Protágoras de Platão, Protágoras e Sócrates se põem a discutir o significado de dois versos de Simônides que parecem estar em contradição entre si. Parece que Simônides, então, era afeito a uma exploração da ambiguidade da palavra, o que o sofista também faz com frequência. Para seus contemporâneos, ele é o homem que vende sua poesia por dinheiro e se envaidece por enganar os outros. Mas entre Simônides e os primeiros sofistas, as afinidades ultrapassam a anedota, tocam o essencial. De fato, a sofística e a retórica, que aparecem com a cidade grega, são formas de pensamento, tanto uma quanto a outra, fundamentalmente orientadas para o ambíguo, seja por se desenvolverem na esfera política, que é o próprio mundo da ambiguidade, ou por se definirem como os instrumentos que, por um lado,
formulam num plano racional a teoria, a lógica da ambiguidade, e, por outro, permitem agir com eficácia nesse mesmo plano de ambiguidade. O sofista e a sofística e a retórica são filhas desta época na qual a ambiguidade da palavra, portanto, o reconhecimento do seu poder ilusório e enganador é visto como algo inerente ao uso do discurso, porque o uso do discurso agora é um uso predominantemente político e público. O bom cidadão, o cidadão vitorioso na cidade, é aquele que sabe manejar o melhor possível a palavra enganadora, a palavra que ilude. Daí, então, um vasto campo educacional, por que não dizer educacional, necessário de divulgação da arte da retórica e da arte da disputa verbal. Porque isso é o alimento da vida na cidade. E tudo isso é visto como algo absolutamente positivo, porque os valores da cidade dependem dessa capacidade dos seus cidadãos. Os primeiros sofistas, prossegue Etienne, os que precedem a brilhante geração do século V, afirmam-se como especialistas da ação política. São homens que possuem um tipo de sabedoria próxima à dos 7 sábios, uma habilidade política e uma inteligência prática. Então, o caráter mercenário do ensino do sofista, ou seja, o fato de que o sofista vê o seu saber como um saber que se vende, faz parte de uma cultura, né, na qual a palavra, seja poética, seja política, está gradativamente sendo repensada pelo homem como uma palavra exclusivamente humana e que não mais tem seus critérios de valoração dependentes de recursos ao divino. Esta secularização da palavra produz a sua valorização também em termos comerciais. Assim como Simônides, no mesmo movimento de reflexão sobre uma reforma da concepção da poesia, uma concepção mais da poesia como um ofício, como um trabalho do poeta, para usar o famoso trocadilho, agora a poesia é mais transpiração do que inspiração, né? Assim vale também para o uso da palavra na cidade. É um uso no qual a palavra, enquanto produto humano, é, por definição, portador de ambiguidade, porque a aletheia foi desvalorizada, portanto a palavra é ambígua. Ela é ambígua porque ela é a palavra por excelência política, assim como é ambígua a imagem, que é uma realidade que não é real. A imagem do quadro, a imagem da estátua, são reais, mas não são a realidade, são uma imagem. A poesia começa a se considerar assim, como uma imagem construída pelo poeta, e isto é algo positivo. Portanto, uma boa poesia não é aquela que diz uma verdade, é aquela que é capaz de exibir agora a habilidade do poeta. Né? Ora, o sofista concebe o seu saber, que é um saber de ensino da retórica, neste contexto de valores culturais novos, no qual este saber é visto por ele e pelos seus contemporâneos, em grande medida, como um saber positivo. Por que é que os jovens procuram um sofista? Porque os jovens querem ser sábios. E o que é ser sábio na cidade? É dominar o uso da palavra. É ser capaz de iludir, como Simônides. É ser capaz de enganar. Porque o uso público e político da palavra é um uso no qual a ilusão e o engano são elementos fundamentais. Né? Veja, ao mesmo tempo que a gente percebe aí, há uma visão não pejorativa da atitude do sofista de vender o seu saber aqui. Há uma visão que pode ser encarada como algo positivo, e ao mesmo tempo que nos ajuda a entender por que, por exemplo, Platão, mais adiante na sua crítica, vai associar tanto o poeta ao pintor. Ele não inventou essa associação. A associação já fazia parte da reflexão poética. Né? No mundo atrás, então, como as obras artísticas, as artísticas eram manifestações do
Porque o fazer poético, o fazer retórico estão agora a cargo dos humanos, do humano em geral. E aí, então, você tem a possibilidade de avaliar em termos qualitativos esse tipo de exercício. Atrás não existia essa... não se usava ao criticar o mal poeta, o pintor que pintava mal, não, veja, não é que não se ousava, é que, como você mesmo observou, é muito difícil imaginar o que poderia ser um mau poeta. Claro, e se você pega, por exemplo, o início da Teogonia de Hesíodo, o famoso proêmio da Teogonia de Hesíodo, Hesíodo vai dizer assim, ele vai dizer que ele é um pastor que está pastoreando as suas ovelhinhas e as musas o inspiram. Mas ao inspirá-lo, elas dizem: sabemos dizer muitas verdades quando queremos, mas também sabemos dizer coisas semelhantes à verdade. Ou seja, nada impediria que as musas enganassem, segundo essa frase de Hesíodo. E isto tem duas interpretações, pelo menos. Uma é uma forma de afirmar o poder incomparável do divino. O divino pode, se quiser, inspirar o humano de maneira errada, por vontade própria. E outra é a maneira que o poeta encontra de desqualificar as poesias rivais, que é dizer, bom, as musas enganaram aquele cara, aquele poeta. O que mostra que, veja, nós não estamos aqui falando de um período no qual o poeta se via como um médium dos deuses. Evidentemente que o poeta, que há poetas mais ou menos hábeis, mais ou menos inteligentes, mas eles concebem o que eles fazem como se explicando, em última análise, a partir de uma dádiva divina. Né? O que acontece aqui em Simônides é, ainda que os poemas de Simônides frequentemente, como eu disse, comecem com evocações das musas, das divindades, que continuem trabalhando o topos clássico da efemeridade humana e da eternidade divina, isso é concebido agora como uma produção do poeta, como uma imagem, e não como uma afirmação do poder divino. Né? E aí, evidentemente, que há espaço para uma avaliação poética. Você pode avaliar poeticamente o poeta, porque o poeta se assume como criador da poesia. Então, para fechar esse tema, fazer uma citação muito rápida aqui do texto de uma passagem do Jäger, na Paideia, onde Jäger está também tentando justamente matizar um pouco essa visão tão depreciativa da comercialização do saber do sofista. Né? Página 347, ele está se referindo ao fato de que os sofistas viviam da educação que davam aos jovens, ou seja, de que eles cobravam dinheiro, era também sinal dos tempos. Essa educação era importada como uma mercadoria exposta à venda. E ele acrescenta: encerra algo de profundamente verdadeiro esta maliciosa comparação de Platão. Platão compara o sofista a um vendedor no atacado, um vendedor no varejo. Né? Não devemos, porém, tomá-la por crítica aos sofistas e às doutrinas deles, mas antes por um sintoma espiritual. A ideia de que eu posso vender o meu saber é sintoma de uma época na qual se afirma o saber como um saber humano. Né? Ora, no entanto, Jäger, nessa mesma passagem, na qual ele dá uma explicação positiva para a valorização mercantil do saber, página 347, né, se associa, então, à valorização do humano. Mas o próprio Jäger, nessa passagem, caracteriza esse ponto da sofística numa terminologia que é muito, muito interessante. Ele vai caracterizar o sofista ao mesmo tempo como alguém
que pelo seu ensino, de alguma maneira, colabora nesta nova visão do humano enquanto um homem da polis, que a sofística é o terreno em que germina a sofística, é o terreno no qual o humano se vê, sobretudo, como um cidadão, não como um ser subordinado ao divino. Portanto, a sofística e essa visão política do humano estão fortemente associadas. Mas, ao mesmo tempo, na sofística, impera também um certo individualismo, porque o sofista, enquanto tal, rivaliza com os seus oponentes e ensina o seu aluno a, nesta visão comunitária do humano, vencer os seus pares. Portanto, o sofista, ao mesmo tempo, é um cultor da visão comunitária do humano, mas também um cultor da visão individualista do humano. Diz o Jäger, então, nessa passagem, que a existência da sofística fundamentava-se exclusivamente no seu significado intelectual. Os sofistas não tinham cidadania fixa, devido à sua vida constantemente andarilha. Isso é interessante. O sofista, veja como o sofista tem uma visão claramente instrumental do seu saber. Ele não ensina na sua cidade. Ele é itinerante. Ele vai pelas várias cidades do mundo grego, por cada uma das polis do mundo grego, disseminando esse saber. Que na Grécia tenha sido possível este modo de vida, essa vida itinerante, tão independente, é o mais evidente sintoma do aparecimento de um tipo de educação completamente novo, individualista na sua raiz mais íntima, por mais que se falasse de educação para a comunidade e das virtudes dos melhores cidadãos. Os sofistas são, com efeito, as individualidades mais representativas de uma época que na sua totalidade tende para o individualismo. Os seus contemporâneos tinham razão quando os consideravam os autênticos representantes do espírito do tempo. Essa é uma formulação extremamente interessante de Jäger. Por quê? Porque a sofística, como eu disse, ela é filha da polis. Portanto, ela é filha de uma visão do humano, na qual o humano precisa identificar-se enquanto humano, portanto, de maneira mais autônoma em relação ao divino, mas isso também do ponto de vista da comunidade humana, que é a cidade. Quer dizer, o fortalecimento da polis põe uma série de questões para o homem. Como viver em comunidade? Portanto, o homem aqui é, ao mesmo tempo, um ser que pensa as virtudes políticas e a vida em comunidade. Mas o faz, ao mesmo tempo, tentando pensar-se como um indivíduo nessa comunidade. E o indivíduo na comunidade, do ponto de vista de Simônides, é aquele que precisa usar a palavra para enganar e iludir. A vida política impõe um reconhecimento da comunidade como instância superior, mas a aspiração de, nessa comunidade, obter o sucesso individual. A retórica, a arte da palavra, se instaura neste, vamos dizer assim, nesta ambiguidade entre o reconhecimento do comum e a aspiração do individual. A retórica é o meio pelo qual o sucesso individual pode se impor no seio da comunidade. A retórica é um instrumento pelo qual o indivíduo pode ser reconhecido na comunidade, na qual ele se reconhece como membro, reconhecido na sua superioridade. O sofista, então, é este intelectual que vê um ensino da retórica como um ensino técnico, instrumental, independente dos valores que norteiam esta ou aquela cidade, e da qual todo indivíduo tem necessidade na sua própria comunidade. Daí, o sofista será ao mesmo tempo um indivíduo que se alimenta da vida em comunidade. O sofista não teria função no mundo homérico, né? E que nesta comunidade fomenta, ao mesmo tempo, a capacidade dos indivíduos de se afirmarem enquanto indivíduos. Esta é a vida política, nada mais do que a vida política.
A luta dos indivíduos na comunidade. Olha, o sofista, então, é um ser necessário, pode-se dizer assim, nessa nova visão de mundo. Daí um saber técnico que, evidentemente, se concebe como passível de uma valorização, inclusive em termos mercantis, em termos monetários. Né? Na próxima semana eu vou retomar um pouco essa dicotomia do comum, da comunidade e do indivíduo, porque ela nos ajuda a entender também certas teses atribuídas a alguns sofistas e que aparentemente teriam uma leitura um tanto simplificadora. Né? Vou dar um exemplo que eu vou retomar na semana que vem. A maneira como Protágoras diz que sobre os deuses nada podemos dizer e que o homem é medida de todas as coisas. Significa dizer, nesse contexto que eu descrevi aqui, o homem é medida de todas as coisas. Né? Isso fica então para a próxima aula. Na próxima semana, então, eu vou comentar, sobretudo, essa tese protagoriana do homem medida, tal como ela é apresentada no Teeteto de Platão, e depois algumas passagens do diálogo Protágoras de Platão, onde podemos encontrar, digamos assim, uma doutrina protagoriana do ensino sofístico. E como é que isso está associado a esta visão política da cidade contemporânea sofista. Né? Alguma pergunta mais? Diga. Uma coisa, estou pensando aqui um pouco que nessa época também, quando a pintura ela passa a ser influenciada pela pintura que é mais do pacto, começa a aparecer muito o conceito da verossimilhança para a pintura e para a escultura. E uma das críticas do Platão